Deus quer dar mesmo um despertamento? Esta é uma pergunta que ocupa muitos filhos de Deus e sobre a qual diferentes opiniões, mas leiamos o que diz a palavra de Deus. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 de Crônicas 7, 13, 14. Existem crentes excelentes e santificados, que acham que o Senhor atualmente não dá mais despertamento. Mas eu creio de todo o coração que a única preparação correta da igreja para a volta do Senhor Jesus é um despertamento. Mas temos algum motivo para achar que realmente é a vontade de Deus dar um despertamento? É decisivo conhecer a vontade de Deus também para a própria vida, pois uma pessoa somente pode ser feliz se vive no âmbito da vontade de Deus. Pode-se perder o melhor de Deus quando nos retiramos da sua vontade por desobediência. Agora talvez alguém pergunte: como Deus nos revela a sua vontade? Deus nos revela a sua vontade de 3 maneiras. Número 1. Através da direção do Espírito Santo. O Senhor Jesus disse que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. Todos aqueles que realmente querem deixar-se guiar sempre sabem claramente o caminho. O Espírito de Deus nos dirige. Falei muitas vezes com crentes que se encontravam em divisão interior e se perguntavam: será esse o caminho para mim ou não? Não sei se é a vontade do Senhor. Mas isso é completamente errado, pois se cumpres uma condição, eu quero fazer a vontade do Senhor a qualquer preço, então nunca podes errar. Então, o Espírito de Deus guia-te a toda a verdade. Se então, em tua miopia, mesmo assim acabares num caminho errado, o Senhor te traz de volta a tempo e diz: não deves passar aqui, mas lá. Número 2. Mas Ele nos revela a sua vontade também pelas circunstâncias. Ele pode colocar-nos em uma determinada situação, através da qual podemos reconhecer claramente a sua vontade. 3. Ainda mais claramente, reconhecemos a sua vontade em sua palavra. Deus revelou-nos sua palavra, a sua vontade. Assim, conhecemos, por exemplo, a vontade de Deus com relação à salvação de todos os homens. Se nós perguntarmos: quer Deus que todos os homens sejam salvos? Então abrimos a 1 Timóteo 2:4. Receberemos a resposta: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aqui já temos uma ampla visão da vontade de Deus. Deus quer salvar todas as pessoas. Se alguém acha que não pode ser salvo por causa do seu grande pecado, isso é uma insinuação do inimigo, pois em Jesus Cristo, que derramou o seu sangue na cruz do Gólgota, Deus ama o pecador. O que te separa de Deus são os teus pecados. Mas se os confessas diante do Senhor, então podes saber: o sangue de Jesus Cristo purifica de todo pecado e leva-te para o âmbito da vontade de Deus. Também conhecemos a vontade de Deus com respeito à nossa santificação, pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Tessalonicenses 4, 3. O que afinal significa santificação? Santificação é a tomada de posse pessoal da redenção realizada por Jesus. Isso não se refere somente ao perdão do pecado, mas também à renovação da nossa vida. Em outras palavras, santificação é um passo além do perdão do pecado. Perdão do pecado significa afastar-se do pecado. Santificação significa
dirigir-se a Jesus. Quem não vive na santificação já retira-se da santa vontade de Deus. O inevitável é que também em nossa vida como crente há sempre uma necessidade de escolha. Ou vivemos no âmbito da vontade de Deus e somos felizes, abençoados, tranquilos, ou estamos no âmbito da vontade de Satanás. É o que está escrito em 2 Timóteo 2, 26. Os laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Muitos são dominados, não pela vontade de Deus, mas pela vontade de Satanás. Eles são obrigados a fazer coisas que não querem fazer. Por exemplo, tens que atender aos teus vícios, apesar de não ser a sua vontade. Mentir, apesar de que queres dizer a verdade. Ser impuro, apesar de que gostarias tanto de ser puro. Então, és dominado pela vontade de Satanás. A razão disso é a tua desobediência. Isso é porque nunca ainda te decidiste a ir para o âmbito da vontade de Deus. Faze-o hoje. Mas agora, voltemos à nossa pergunta. Deus quer dar um despertamento? Existem na Bíblia 2 símbolos que indicam despertamento: água e fogo. Pensemos primeiro em Ezequiel 47, onde sai um rio de águas vivas do templo do Senhor e inunda a terra. No versículo 9, lemos que surge vida nova em todos os lugares por onde passa esse rio. Isso lembra Êxodo 17, onde o povo estava morrendo de sede e Moisés feriu a rocha e depois saíram águas vivas. A consequência, Israel despertou para nova vida. Essa é uma figura do despertamento. O próprio Senhor Jesus também fala em João 7:38, de portadores de despertamento. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Também fogo é uma figura de despertamento. Isso se conclui de Atos 2, onde é descrito o maior despertamento de todos os tempos, pois o que se via sobre as cabeças daqueles que pregavam o Evangelho com autoridade, chamas, línguas como de fogo. Com respeito à água e ao fogo, a Bíblia nos revela claramente a vontade de Deus. Em Isaías 44, 3, Deus promete com relação à água: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Com relação ao fogo, Jesus diz em Lucas 12, 49, eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesses a arder. Como nos é mostrada claramente a vontade de Deus com respeito a despertamento? Mesmo assim, muitos crentes objetam, mas vivemos hoje nos tempos finais? Também no que se refere aos tempos finais, o Senhor Jesus revelou sua vontade. No profeta Joel está escrito de modo tão comovente: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Joel 2, 13, 17. És tu um sacerdote do Senhor? Como crentes neotestamentários, nós o somos. Então lê a maravilhosa promessa em Joel 2, 23. Alegrai-vos, pois, filho de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã, a seródia. Em que tempo? Resposta: eis que naqueles dias, naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo, da minha herança, Israel, a quem eles espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si.
Joel 3, 1 e 2. Esse é o nosso tempo atual, pois vemos como o Senhor novamente abençoa Judá e Jerusalém e leva o seu povo à terra dos seus pais. E observamos também como começa o juízo sobre as nações por causa do seu povo. Esses tempos finais têm, portanto, a promessa da chuva serôdia, de modo que podemos dizer: Deus quer dar um despertamento. Crês nisso? Se Deus quer dar um despertamento, por que ele ainda não ocorre? Para responder a essa pergunta, precisamos primeiro saber o que é um despertamento. No fundo, isso é muito simples. Ser despertado significa acordar. A necessidade de um despertamento pressupõe, portanto, uma situação de sono. Por isso, o apóstolo Paulo exclama em Efésios 5,14: Desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Sucumbiste ao mortal sono espiritual? Isso se mostra se reconheces a aflição da igreja, a aflição do mundo e choras entre o pórtico e o altar. Muitos crentes pegaram no sono e não percebem o que acontece à sua volta. Eles são figuradamente cegos e surdos. Em termos bíblicos, eles se tornaram ricos e abastados. É o que diz o Senhor ressuscitado em Apocalipse 3:17. Pois dizes: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E nem sabes tu que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Acorda! Ser despertado significa ver seus pecados assim como Deus os vê, e isso é terrível, pois então acontecem quebrantamento e arrependimento. Mas a isso segue o próprio despertamento. Oh, se acordasses, pois teu ambiente, tua cidade, tua igreja necessitam de um despertamento. Mas precisamos também saber o que um despertamento não é. Um despertamento não é um milagre de Deus. Muitos filhos de Deus acham que um despertamento é uma interferência milagrosa de Deus. Se esse fosse o caso, nem precisaríamos preocupar-nos a respeito, pois então não teríamos responsabilidade, pois tudo dependeria de Deus. A esse respeito, sempre encontramos uma citação bíblica distorcida, mas está escrito: o Espírito sopra aonde quer. Isso, entretanto, não está escrito em lugar nenhum na Bíblia, mas algo bem diferente. O vento sopra aonde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. João 3:8. Jesus utiliza essa figura do vento para um renascido. Deus quer dar um despertamento, mas não através de derrubadas de todas as leis da natureza. Não. Deus dá um despertamento quando nós estivermos dispostos a utilizar os meios dados para isso. Se ainda não estás despertado, isso é porque, no fundo, nem o queiras. Existem muitos crentes que nem estão conscientes disso, pois ainda nem conhecem o seu coração desobediente. Mas com o coração acontece o mesmo que com um campo. O solo tem que ser lavrado antes que se possa colher no outono. Pode um agricultor ficar simplesmente sentado na primavera, olhando sua terra inculta, dizendo: agora simplesmente espero até que Deus faça um milagre e faça crescer algo? Se bem que Deus tem que dar o crescimento, o agricultor também tem que fazer a sua parte. Ele tem que arrancar ervas daninhas, arar, semear, trabalhar no suor do teu rosto. Se ele fizer tudo isso, Deus o abençoará, dando-lhe chuvas temporãs e serôdia, crescimento e frutos. Aqui se encontra o ponto sensível, pois isso não se deseja mais ouvir atualmente em círculos piedosos. Mas já o profeta Jeremias exorta no capítulo 4:3: Lavrai para vós outros campo novo, e não semeeis entre espinhos. O Senhor quer
que nos provemos diante da sua santa face. Ele quer iluminar o nosso coração com a sua santa luz, para que as pedras sejam retiradas de nós, novamente levemos a sério o pecado e a desobediência. Impressionou-me profundamente o que o profeta Oséias diz a respeito: arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor até que ele venha, e chova justiça sobre vós. Oséias 10, 12. A responsabilidade por um despertamento na família, na igreja, repousa sobre ti e sobre mim, sobre cada um pessoalmente. Deus quer dar um despertamento. A pergunta é se nós queremos ou se não queremos. Por que necessitamos tão urgentemente de um despertamento? Conforme meu reconhecimento, há 6 razões por que tem que vir um despertamento em nosso tempo. Primeiro, porque única e exclusivamente um despertamento pode novamente fazer da ressurreição de Jesus uma realidade diante do mundo. Pois através de Jesus, provou que realmente é o Filho de Deus? É o que lemos em Romanos 1, 4. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. A Páscoa é a prova de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Como provamos ao mundo que Jesus Cristo realmente ressuscitou? Na medida em que também nós mesmos ressuscitamos, isto é, somos despertados, sendo que a vida de Jesus torna-se realidade através de nós. Não existe nada mais terrível, paralisador e maldito do que um cristianismo morno. O Senhor prefere tratar com pagãos do que com cristãos meio moles, mornos. Desses ele tem verdadeiro horror, pois diz deles, assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Apocalipse 3, 16. Por isso, é tão obrigatoriamente necessário que a vida de Jesus comece a manifestar-se através de ti. Isso é despertamento. Através do que provamos ao mundo que Jesus vive. Quem está despertado, repentinamente faz meia volta. Uma pessoa despertada não procura mais a si mesma, mas a Jesus Cristo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós. Jeremias 29, 13. Número 2. Porque somente um despertamento verdadeiro realmente transformará novamente em fato a unidade pelo qual o Senhor Jesus orou em João 17. Pois estar despertado significa também que amamos nossos irmãos e nossas irmãs através do Senhor Jesus. Número 3. Porque somente um despertamento pode prolongar o tempo da graça e adiar o juízo ameaçador. Tenho que dizer sempre e novamente, é muito mais tarde do que pensas. Nuvens escuras de juízo encontram-se ameaçadoras sobre o mundo e a qualquer momento podem descarregar seu conteúdo. Mas também sobre a Igreja de Jesus encontram-se nuvens de juízo ameaçadoras. Tanto sobre as igrejas como sobre as congregações independentes paira um terrível juízo que pode ser afastado somente através de um despertamento. Isso fica abaladoramente claro para nós quando lemos Apocalipse 2, 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Aí o Senhor Jesus coloca a igreja diante da escolha, ou despertamento ou juízo. O Senhor chama ao arrependimento, ao despertamento, mas se tu não queres, preferindo permanecer na sua velha vida desleixada, então ele virá em breve e moverá do seu lugar o teu candeeiro. Com horror, vemos quantas igrejas, graças a Deus existem exceções, estão desmoronando do ponto de vista espiritual. Pois, de outro modo, a maldita teologia moderna poderia ter penetrado em nossas igrejas?
Ou não crês que é obra dos demônios, se hoje há pessoa nos púlpitos que pregam, apesar de não crerem mais que a Bíblia é a palavra de Deus e que negam a ressurreição de Cristo? Acha-se que é por acaso que já ficamos com sono antes de entrar em algumas igrejas e comunidades? Esse é o terrível juízo, porque o Senhor removeu o candeeiro, porque não havia e não há arrependimento. Isso é assim também nas famílias. Em muitas famílias crentes, há hoje profundas trevas espirituais. Os filhos vão para o mundo e não querem saber mais nada da palavra de Deus. Por quê? Porque os pais não se deixaram levar ao arrependimento mais profundo. Por isso, exorto-te, arrepende-te, para que possas viver um despertamento. A palavra de Deus é tão séria. Pensamos somente uma vez nas palavras de Jesus em Mateus 5:13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Não tens a impressão que esse é o caso hoje? Evangeliza-se, trazendo-se especialistas, pretendendo-se que eles animem a vida da igreja, mas não existe poder para o renascimento. Se bem que algumas pessoas se convertem, elas logo retrocedem. Por quê? Existem poderes de morte que impedem a Igreja de Jesus de gerar filhinhos espirituais. O Senhor Jesus falou a respeito em João 8:21. De outra feita lhes falou, dizendo: Vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Atualmente, o Senhor é muito procurado. Isaías 58:2. Mas há pouco poder para o renascimento. A última parte da afirmação de Jesus é abaladora: perecerei no vosso pecado. Devemos começar a encarar toda a verdade. O que precisamos não são novos métodos, nem salões e igrejas renovados. Tudo isso não traz nova vida. Também não necessitamos de adaptação a conceitos mais modernos para um despertamento bem antiquado. Quando acontece um despertamento, então são despertadas pessoas de oração, espiritualmente poderosas, que começam a clamar a Deus, de modo que as trevas são enxotadas. Quando há despertamento, então a purificação do pecado e desaparece a paralisação. Quando há despertamento, então a maldição é transformada em bênção. Deus quer dar-nos alegria se nos deixarmos despertar. Se bem que podes discordar e rejeitar essa mensagem, mas então deves saber que és uma maldição na Igreja de Jesus. Mas se disserem sim, e se te humilhares sobre isso, se disseres, sim, meu Deus, estou atrapalhando, abandonei o primeiro amor, mas quero lavrar um campo novo. Então, em resposta, começará em ti um despertamento, através do qual serão despertados também outras pessoas. Número 4. Porque somente um despertamento pode novamente transformar a palavra de Deus em cheiro de vida para os ímpios? Não te chamou ainda a atenção que o mundo fica cada vez mais indiferente diante de um folheto ou de uma mensagem? Não percebes ainda que fica cada vez mais difícil transmitir o Evangelho? Antigamente, isso ainda era bem diferente. Em nosso tempo, fica cada vez mais difícil. Por quê? Responde-se com muita facilidade. As pessoas endureceram-se cada vez mais. Isso é muito generalizado. A resposta precisa tem que ser: nós nos endurecemos cada vez mais. Quanto mais o despertamento é atrasado pela desobediência, tanto mais sem poder fica nosso testemunho. Se um filho de Deus não experimenta períodos de profundo abatimento, mais profundo arrependimento e purificação, então ele já está endurecido e encontra-se no cristianismo de nome. O seu testemunho fica sem poder. Hoje, o mundo ri dos crentes. Porque as pessoas riram sobre Ló quando ele disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém,
que ele gracejava com eles. Gênesis 19, 14. Em primeira linha, porque Ló era endurecido e um homem cheio de compromissos, ele não era despertado. Por que os teus filhos não se convertem? Por causa da escola? Por causa do terrível espírito desse tempo? Não, mas porque tu não estás despertado. Os filhos de vocês não se convertem por meio de meditações de calendário. Eles também não se convertem porque vocês leem fielmente as senhas diárias ou os obrigam a ir para as reuniões. Mas eles se converterão se vocês ficarem despertados, quando virem Jesus em vocês e a atmosfera ficar carregada com o Espírito Santo. Número 5. Porque somente um despertamento pode fazer que prossigas na santificação. Existem tantos crentes que estão encalhados em sua vida de fé, se bem que eles querem crer de alguma maneira. Eles também oram, escutam a palavra, mas não progridem na santificação. Eles permanecem assim como são. Essa é a tristeza. Quando permanecemos como somos, se não somos santificados mais profundamente, então somos pessoas que aceitam a palavra de Deus com o raciocínio ou sentimentalmente, sem entretanto assimilá-la em espírito através da mais profunda humilhação e purificação. A consequência é uma situação de saturação. O crente fica então cheio de pregações. O próprio Senhor também fala a respeito, lamentando através do profeta: porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Oséias 11, 7. Mas quem é despertado, torna-se disposto a ser quebrantado e a penetrar na obediência profunda. Então Jesus pode penetrar mais profundamente em seu ser, de modo que ele progride na santificação. Número 6. Porque a volta de Jesus é apressada por um despertamento. Se ocorrer um verdadeiro despertamento entre os crentes, isso tem que começar contigo e comigo, pois a palavra de Deus diz que o julgamento começa com a casa de Deus. Então, repentinamente também, serão atingidas pessoas que ainda não haviam aceitado o Evangelho. Então não é mais difícil evangelizar. Então também não será mais preciso chamar evangelistas, pois os próprios crentes evangelizarão. Isso era assim também em Atos dos Apóstolos. Os crentes eram, de tal maneira, cheios do Espírito Santo, que iam aos vizinhos e os obrigavam a vir para Jesus. Deve-se fazer isso? Lemos em Lucas 14, 23. Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar. Isso significa, em outras palavras, convence-os, de modo de que precisam de Jesus. Tão logo vem um despertamento, aumenta muito o número dos renascidos, e com isso será alcançada mais rapidamente a plenitude, pois Jesus somente vai voltar quando a plenitude da igreja for um fato. A igreja de Jesus tem um número bem exato de membros, da mesma maneira como as estrelas são um número exato. Contam números das estrelas, chamando-as todas pelos seus nomes. Salmo 147, 4. No momento em que acontece o fato maravilhoso de se converterem, muitos, a volta de Jesus é acelerada. Deus tem tudo preparado. As suas ações apressam-se para o alvo. Romanos 8, 25. Diz que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Isso significa que Israel será cego para o seu Messias, até que o último dentre os gentios se tenha convertido. Vemos hoje o restabelecimento de Israel. Muitos israelitas começam a ler o Novo Testamento. Sua cegueira começa a desaparecer. Tudo está preparado para a volta de Jesus. Somente uma coisa ainda falta: as outras ovelhas. Por quê? Porque ainda não há um despertamento. As outras ovelhas das quais Jesus fala em João 10:16 ainda não foram conduzidas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco.
A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Tudo espera por um despertamento. Tudo espera por Jesus. Por isso, a importante pergunta desse capítulo: se Deus quer um despertamento, quando poderemos então esperá-lo? Podemos esperar um poderoso despertamento em prazo curtíssimo, se acontecerem 3 coisas. Primeiro, se os filhos de Deus finalmente se dispuserem a ser um sacrifício completo. O que significa um sacrifício completo? Paulo fala a respeito em Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso significa tudo: mãos, pés, olhos, ouvidos, coração, caráter, tempo, forças, face. Tem que ir para o altar, completa e incondicionalmente. A amarga aflição em nosso tempo é a entrega desvalorizada a Jesus. É a entrega teórica a Ele. Existe somente bem poucos filhos de Deus que realmente se colocaram completamente sobre o altar. Tu cantas: quero amar-te, minha força, e aqui está o meu coração, Senhor, entrego-o a ti. Mas trata-se de hipocrisia diante de Deus e dos homens, pois ocultas no teu coração coisas que não queres deixar por preço nenhum. Não sei do que se trata no teu caso, mas tu sabes e Deus sabe. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. 1 Samuel 16, 7. Talvez há coisas em tua casa, em teu poder, que não queres deixar. Então és um hipócrita. E isso sempre tem por consequências a morte espiritual. Ananias e Safira também eram tais hipócritas em Atos 5. Eles depositaram suas ofertas aos pés dos apóstolos. Mas o apóstolo Pedro teve que dizer-lhes: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou. O verso 3 a 5. Mas o que esse homem fez? Pois ele deu uma boa coleta, sim, mas ele foi hipócrita. Ele fez como se fosse entregar tudo ao Senhor, mas na realidade não era assim. Muitos crentes de hoje fazem o mesmo, e isso impede o despertamento. Com palavras, comportamentos e atos é aparentado algo que não corresponde à realidade. És tu, tal hipócrita? Não és um sacrifício completo? Segundo, quando são oferecidos sacrifícios completos, então poderemos ver como virá rapidamente um despertamento. Então tu, como vimos no início desse capítulo, chorarás entre o pórtico e o altar, entre o santuário e a cruz, sobre a situação do povo de Deus e sobre a aflição de um mundo perdido. E então, finalmente vais orar, lutar, exclamar: não te deixarei ir se não me abençoares. Não se pode produzir esse chorar diante dele, mas se fores obediente em tua própria vida, o Senhor o dará a ti. Se nunca ainda choraste sobre os pecados do povo de Deus e sobre pecados dos perdidos, então tu mesmo ainda não estás despertado. Terceiro, poderemos esperar um despertamento dentro de curtíssimo prazo, se tu, justamente tu, te tornares disposto no mais profundo do seu ser e não continuar resistindo à verdade. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 de Crônicas 7, 14. Diria Deus alguma coisa e não o faria? Ele diz: se tu queres, eu também quero. Se te humilhas e começa a orar, então ouvirei do céu. Ele vive, nosso Deus vive,
Vais confessar-lhe teu pecado? Vai entregar-lhe aquilo que já deverias ter entregado há tanto tempo? Queres romper com os pecados com os quais já deveria ter rompidos há muito? Vais fazê-los agora? Se não, aplica-se a ti a séria palavra do Senhor. Moverei do seu lugar o meu candeeiro.